Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. News Truck CBN Campinas. Capivariano, primavera. Hoje com Antônio Lupi. Olá, boa tarde. São 4h06. A partir de agora, mais uma edição do Arena CBN, aqui pela CBN Campinas 99,1. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Alô, alô, Capivari! Estamos aqui no local, no palco da decisão da Série 2 do Campeonato Paulista. Quem acompanha no nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas, estamos aqui, ó, na frente do estádio Municipal Carlos Colnaghi, conhecido carinhosamente também como Arena Capivari. É aqui que daqui a pouco vamos conhecer quem vai sair na frente no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista da Série A2. Lembrando que Capivariano e Primavera já estão garantidos na principal divisão do estado de São Paulo. E, aliás, para você que acompanha a CBN Campinas, daqui a pouquinho a gente vai transmitir ao vivo aqui no FM 99,1 com narração de Carlos Cabela, os comentários de Carlão de Freitas, Fábio Chaib, eu tô nessa também. Vamos acompanhar tudo o que acontece no primeiro jogo da decisão do Paulista da Série A2. Aliás, Capivari não é a mesma depois da chegada de Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. Boa tarde especial a Capivari, que nos acolheu, que nos recebeu com muita festa, com muita gentileza. E daqui a pouco nós vamos acompanhar esta festa do interior capivariano já na Série A1 contra o Primavera, também na Série A1, Antônio Lupe. Ele chegou cedo pra pegar lugar, porque passarinho que chega cedo bebe água limpa. Eu tô falando de Fábio Chaib, que chegou aqui em Capivari às... Que hora que foi mesmo? 11h44. 11h44, você já marcava a presença aqui? E o CBN Esportes aqui, inclusive. Né? Então você já fez amizades por aqui, né? Muitas amizades. Muito boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, Carlão. Boa tarde ao nosso convidado mais que especial, não é? Carlos Cabela. Vai trazer as emoções dessa partidaça aqui, a primeira final do Paulistão da Série A2. O título já veio para os dois. Hoje é mais um ingrediente a mais, né? A cereja do bolo. A cereja do bolo, que o acesso está garantido tanto para Capivariano quanto para Primavera. Agora decidem esse título inédito, né? Nenhuma vez, nenhum dos dois foi campeão da Série A2. Carlos Cabelo. Eu tô aqui, no Ziriguindu. Mas ele tá pé da vida, porque assaltaram o Rio Branco. Ah, não fala isso. O Rio Branco era pra ir com um a um lá pra Monte Azul, decidiu o acesso lá. Aliás, desde Campinas até aqui, o assunto foi o gol anulado do Rio Branco, lá no Décio Vita. Que coisa, hein, Cabelinha? Boa tarde. Boa tarde pra você, tá bem, meu caro graças Antônio a Lupe. Deus. Boa tarde pro Carlão, pro Chaib, pra todos que estão acompanhando aqui o Esporte da CBN, o Arena. É verdade, olha, vou contar uma coisa pra você. O tal do Tadeu, ele fez uma tamanho do mundo lá em Americana, né? Deu ruim. O tal do Tadeu, ele precisa trocar o óculos, arrumar um binóculo. Dois ou erros então no mesmo trocar de lance, profissão, né? Dois erros no mesmo lance. Dois do mesmo lance, pois é. Gênio, né? Gênio. É o seguinte, hein? Essa rapaziada toda, aliás, agradecer aqui Naldo Araújo, na técnica aqui do nosso News Truck, direto de Capivari, na central técnica, no estúdio da CBN, Eduardo Rodrigues Obolacha, e também o França, no streaming, Dani França, tá ligado? Não faltou mais ninguém, né? Tá todo mundo aqui? Esqueci de alguém ou não? Não. Tá todo mundo aqui, né? Todo mundo devidamente apresentado. Esquecemos o WhatsApp, hein? Não, mas não esquecemos, cara. não. Porque ele está no estúdio, ele pediu pra não viajar pra Capivari. Tá com Ele medinho. falou, não me sinto bem lá, vou acompanhar o jogo de casa. Tem rivalidade. Ele considera o capivariano o maior rival do Primavera, e é isso que os torcedores pensam também. Estamos falando dele, William Cabelo, que evitou comparecer aqui no News Truck na cidade de Capivari. Fica quieto. Pode falar, Cabelinho. Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chaib, Carlos Cabela,
Eliel Almeida, em que parte do mundo será que está Eliel Almeida, hein? Verdade. Um boa tarde especial a toda a nossa audiência. Um boa tarde especial a toda a coletividade bugrina, 114 anos. Feliz aniversário ao Bravo Bugre. E também um boa tarde especial às torcidas de Capivari. O Nils Truck é em Capivari, coisa linda. Não, e eu não pude ir pela logística. E olha, não é medinho não, Chaibe. Perguntaram de você aqui já, viu? Cadê aquele cidadão cabeludo? E que hoje vai ter Redondo. certeza que será a primeira parte da festa, que termina no sábado e que vença o melhor, claro. Lógico, vou torcer pro meu Primavera, mas se der o capivariano, tudo bem, estará em ótimas mãos também, Lupe. É isso. Aliás, quem passar aqui, nós estamos na frente do estádio Carlos Colnaghi, Arena Capivari, entrada principal, tudo já pronto, né? A gente percebe ali que o pessoal da organização já colocou as grades para a presença, para a chegada do torcedor. Mais de 7 mil torcedores são aguardados hoje à noite aqui no Carlos Colnaghi. Hoje à noite porque 6h30 já é noite, né? 6h30 da noite. Ô, Lupi, a gente pode ver ali que tá rolando venda de ingressos ainda. Quem não adquiriu o ingresso ainda pode vir pra cá, que o pessoal tá comprando lá ainda, hein? A busca em filas, hein? Inclusive vejo uma fila virando a esquina. Mas vai ter pra todo mundo, tem ingresso pra todo mundo. E quem passar aqui na frente do Carlos Colnaghi, por enquanto as vias estão liberadas, né? Ainda não foram travadas, porque daqui a pouco o pessoal aqui do trânsito vai fechar as ruas no entorno da Arena Capivari. Então, se você passar por aqui e estiver ouvindo a Arena CBN, pode buzinar. Se você é morador aqui, porque é uma área residencial, né? Sim, é uma área residencial. Aliás, se você está acompanhando a CBN Campinas, buzina. O Nils Truck tá bem aqui na frente do estádio do Carlos Colnaghi, da Arena Capivari. Pode buzinar, porque a gente vai fazer uma grande festa, assim como fizemos em Indaiatuba também. Verdade. Em Indaiatuba fizemos uma grande festa na última segunda-feira, dando as boas-vindas, né, aos dois times que vão disputar o Paulistão do ano que vem. Hoje também é um dia especial, o Cabelo já disse, e o sarcófago hoje é diferente, né, Cabelo? Hoje é diferente, hoje é uma edição especial em homenagem ao Guarani, campeão brasileiro de 78, Hino do Bugre! Campeão da Taça de Prata de 81, garfado no Brasileiro de 86 e com tantos outros feitos históricos e notáveis. Viva o Guarani! Pois é, hoje o sarcófago ele é diferente, nós não temos música, nós não temos jogo, mas nós reservamos aqui uma homenagem. Um especial, né, Clube? Um especial, exatamente, Cabelo. Aliás, bela ideia que você teve, sensacional, espetacular. Em nenhum momento cogitou colocar um jogo, falou, Lupe, vamos pegar uma matéria especial do Guarani? Principalmente um jogo muito desconhecido, né? Você tinha pegado um jogo que, assim, sabe, um jogo que ia levar o nada a lugar nenhum, sabe? Mas aí você teve uma brilhante ideia. Ainda mais que envolvia o Sertãozinho. E você sabe que a corda sempre... Apesar que ele não tá ouvindo hoje, não, né? Porque ele tá voando, tá muito longe. Ele tá, né? Mas é o seguinte, então hoje é um momento muito legal pro torcedor do Guarani no sarcófago. Hoje vale a pena, tá? Hoje vale a pena acompanhar o sarcófago no finalzinho do Arena, uma homenagem aos 114 anos do Bugre, esse gigante do futebol brasileiro. Único campeão brasileiro do interior, o Guarani Futebol Clube, que hoje comemora mais um ano de vida. Torcedor do Bugre, através do nosso WhatsApp, 991869070, repito pra você, 991869070. Pode colocar aí um momento marcante que você viveu com o Guarani, jogadores que marcaram época no Guarani, um jogo inesquecível. Hoje o dia é do torcedor bugrino. Hoje é o dia do torcedor do Guarani para participar aqui no nosso WhatsApp. E para quem não torce pro Guarani, palpitão da Série 2. Quem sai na frente, Capivariano ou Primavera de Indaiatuba, 6h30 a bola rola aqui na cidade de Capivari. Cabelinho! O WhatsApp é contigo hoje, hein? Eu vou tomar cuidado aqui, porque você sabe como que é, né? Em época de crise, o urubu vira frango, né? Então, hoje mas já tem mensagem aqui, ó, o Cristiano Salvione, tamo junto, Cheronal, o Cristiano Salvione sempre com a gente. O Everton aqui, ó, falando que o Capivariano, ó, o povo de Capivari nem sabia da existência do Primavera. Então, estamos esperando aí os nossos ouvintes participando aí do nosso Arena. 991869070. Torcedor do Guarani, pode mandar mensagem, jogo marcante, um jogador que você
não cansa de lembrar que vestiu a camisa do Bugre, enfim, qualquer coisa relacionada ao Guarani você pode mandar mensagem aqui pro nosso WhatsApp, e você que não é torcedor bugrino pode participar aí com o palpitão do Arena, quem sai na frente na Série A2, Capivariano ou o Primavera de Indaiatuba. É isso? Dia 2 de abril também, só lembrando, Lupe, é Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo também. Boa, Fábio Chaib. Dia importante também. Parabéns, bem lembrado. Sempre ser lembrado. Exatamente. Bom, é o seguinte, hoje também tem Corinthians pela Copa Sul-Americana, hoje tem o São Paulo estreando na Libertadores contra o Tadieres. Aliás, os brasileiros, cabelinha contra os argentinos. Só nabo. Oi. Mais uma goleada ontem. Cuidado. Mais uma goleada ontem, né? Mais uma goleada. Ontem o Fortaleza perdeu do Rice. Ficou de bom tamanho. Racing, né? Ficou de bom tamanho. Era pra ser um 4, 5, até mais. E o Cruzeiro do União Santa Fé da Argentina, né? União Santa Fé. União da Santa Fé. E hoje tem mais 2 jogos entre brasileiros e argentinos. Por enquanto, 2-0 para os argentinos nesses confrontos iniciais de Copa Libertadores e também de Sul-Americana. Vamos falar bastante sobre esses jogos também. Você pode participar conosco, 19-991869070. O Arena faz a primeira pausa. Tá passando aqui pela Arena Capivari. Alô, Capivari! Buzina aí. Truck do Arena tá na área para acompanhar a primeira partida da decisão da Série A2. O intervalo e a gente volta já já. Capivariano, Primavera. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen. 0800 591 2223. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. News Truck CBN Campinas. 4h19, 4h20. Eu falei a hora errada aqui, porque esse computador, né, ele é traiçoeiro, né? São 4h20. 4 horas e 20 minutos. Olha, ó, pra quem tá no YouTube, nós estamos com a imagem. Aliás,
Fábio Scheibe vai ser o responsável. Dá uma passadinha no YouTube para saber a participação dos nossos ouvintes, porque quem tá acompanhando com imagens tá vendo aqui a entrada principal do estádio Carlos Colnaghi, conhecido também como Arena Capivari. O News Truck marca a presença na cidade que recebe a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista da Série A2. Aliás, Carlão de Freitas, eu quero mandar um abraço aqui pra rapaziada que nos deu uma ajuda imensa aqui, o pessoal aqui da Prefeitura de Capivari, ajustando aqui todas as questões do News Truck. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Tony Machado. Aliás, Tony Machado era da Latinha, hein? Trabalhou aqui na Rádio Raízes FM 20 anos. Olha que beleza, hein? Agora tá trabalhando aqui no serviço da Prefeitura, né? Tony Machado, grande abraço. Junto com o Leonardo Nossetti, o Thales Cristiano. Olha só, a Rafaela Ovini. Sabe, esse sobrenome não é estranho, né? Não é estranho. É um jogador do São Paulo, Bruno Porque Vini. ela é prima do Bruno Vini. Bruno Vini São Paulo, Grêmio, Bruno né? Vini São Paulo, e o pai do Bruno Vini, o Tuca, ele fez parte do time da Ponte Preta que subiu em 89, jogava de volante, jogava de zagueiro. Pai do Bruno Vini, Tuca! Opa, então ele é tio da Rafaela, né? Se não me engano, o Bruno Vini se naturalizou italiano também, tá jogando pela seleção italiana. Ela pode confirmar isso aí. É verdade, cara. O Leoni também tá com a gente. A Amanda, o Luciano, a Júlia e o Thiago. Grande abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando a nossa programação aqui Tolói, direto. que jogou italiano. É verdade. Eu sabia que ele tava O Vini fazendo. jogou no Grêmio no passado. Então, eu não quis falar porque eu não tinha certeza. Tolói. Mas ela São tá ouvindo. parecidos, né? São o branco do olho é igualzinho, Zagueiro. né, o Fábio Scheibe? Vamos lá. Ô, Cabelinho, tem participação aí? Tem mensagem? Tem sim. Como é que tá a movimentação Tem no sim. nosso WhatsApp? Manda pro ar as participações Vamos com cuidado, lá. hein? Não, com cautela pra gente não fazer nada de errado, né? Como diria o a outro. tendência é dar errado, né? Não, pois é, mas vamos... Ó, o Pepe de Campinas aqui. Vai, Corinthians! 3-0. Abraço, Pepe de Campinas. Aqui tem um torcedor aqui do Guarani, ó. Olha só, sou torcedor do Tricolor Paulista, mas respeito muito o Guarani, a entidade Guarani Futebol Clube, que veio mais honrosos anos para essa vasta história final 94-50. Aqui, ó, o Carlão foi citado, hein? Ó, boa tarde, galera da CBN. Boa tarde, Carlão. Ô, Carlão, você já jogou aí na Arena Capivari? Eu já joguei contra o Sub-20 aí no time do Bar da Nair, no Parque da Figueira. Bar da Nair. A dona Nair é mãe do meu cunhado, do Adilson Buiu, pô. Final 9... Era o Imperial. Então tá aqui, ó, registrado. 95... Quem que é? Quem que é a fera? Deixa eu ver se eu consigo identificar, pra não falar besteira. Você está traumatizado, Cabelo? Sabe como é que é, né? Vida que segue, vambora. Tá aqui o Wilson. Eu vou parar por aqui, tá bom? Beleza, o Wilson. Tá registrado. Não, mas assim, vai com calma, mas pode ler o sobrenome, não tem problema. Ó, deixa eu dar uma do Lopo Wagner de Hortolândia, que nos abraça carinhosamente. Boa tarde, pessoal da Arena. 1-0 pro Primavera em homenagem ao Cabelo pelo grande sarcófago. Primavera! Pelo grande sarcófago. Aqui tem mais, hein? Boa tarde, jogo marcante aqui, o final 0459, Flamengo 2, Guarani 2 no Maracanã. Valdir Pérez defendeu 2 pênaltis. Ó, você lembra desse jogo? Mas eu acho, se eu não tiver errado, eu posso estar falando uma grande besteira. O Guarani ganhou esse jogo de 2-1. Né? Ganhou? Acho que foi em 85. Se eu não estiver equivocado. Alô, torcida bugrina, por favor, me ajude. Mariolane. Alô, Mariolane. Ajuda o Cabelo, porque o Guarani não tem tanto domínio, né? Mas vamos lá. E tem áudio também. Então vamos lá, põe no ar. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde. Aqui é o Tom Saquete, Bugrino. Opa! Parabéns, Guarani, time do meu coração aí pelos seus 114 anos de glória para a cidade de Campinas, né? Não estamos passando um bom momento? Não estamos, mas temos muito mais bons momentos para comemorar do que maus momentos para entristecer. Um bom momento que me lembro foi Guarani e Coxa, quando o Guarani subiu novamente, né, para a primeira divisão. Até hoje ninguém sabe porque o árbitro cancelou um gol do Coxa lá, mas interessa que depois foi para os pênaltis. E se não me falha a memória, acho que era Marcos Garça, o goleiro do Guarani, né? Fez grandes defesas também, pegou pênalti. E no final das contas deu Guarani. Até hoje eu tenho um pedaço da rede do gol, né, oposta ao placar eletrônico lá. Um dia de muita alegria para a nação bugrina. Que volte a acontecer por muitos e muitos anos, né? Mais bons momentos para a gente comemorar. Abraço para todos vocês e parabéns, Guarani!
Aê! O Cabela, olha que confusão, né? Hoje é coisa de louco, né? Imagina o ouvinte. O Cabela conseguiu a ficha desse jogo, né, Cabela? E... Na mão aqui, ó. Na mão aqui, ó. Guarani ganhou por 2-1, você tem razão, Cabelo. Não tava louco, hein? Ainda não. Ainda não. 2-1 pro Guarani, lá no Rio de Janeiro. Realmente, o Valdir defendeu 2 pênaltis. Ah, tá vendo? Um pênalti cobrado pelo Bebeto, a 19 do primeiro tempo, e outro cobrado pelo Marquinho, a 36 também no primeiro tempo. O árbitro mandou repetir a cobrança e ele defendeu novamente. Ô, louco. Valdirzão. Cria da ponte, né? Cria da ponte. E tem mais um áudio. Tem mais um áudio. Boa tarde, companheirada do Arena CBN, companheiros de todos os dias. Hoje, inevitavelmente, o Leão da Sorocabana já emplaca o seu título da Série A2 de 2025 do Paulista, porque ganha em Capivari, faz o resultado 2-0, um gol do Mococa, que também vai fazer o gol do título em Indaiatuba. Indaiatuba 1-0, hoje em Capivari 2-0 para o capivariano e o Primavera sobe, mas sobe como vice. Grande abraço, Marcos Pimenta de Indaiatuba. Boa! É isso aí. Peraí. Tá secando? Não, mas o Marcão deve ter uma curiosidade dele. Ele é radicado em Indaiatuba, mas se eu não me engano, ele é nascido em Capivari. Daí esse amor fraterno pelo capivariano. Posso fazer só mais 2 registros? Não. Obrigado. Vamos lá. Hoje tem São Paulo e Tajeres. E aí, São Paulo, né? Jogo perigoso. São Paulo não vai contar com os principais jogadores, né? Principalmente o Lucas tá machucado ainda, tá fora. O Zubeldia muito pressionado, né? Torcida pressionando o Zubeldia, pedindo a saída deles. A diretoria garante o emprego do Zubeldia e a vez, né, de Dorival Júnior começa a ganhar força nos arredores do Morumbi. O São Paulo, que teve Dorival até o ano passado, acabou saindo para a seleção brasileira. Dorival está sendo especulado, a torcida pede a saída do Zubeldia, não está contente com o trabalho dele. Então uma vitória hoje é fundamental o São Paulo nesse início de Libertadores, né? O São Paulo que ano passado estreou justamente contra o Tajeres fora de casa, acabou perdendo o jogo. Thiago Carpini era o técnico de São Paulo ainda na época, mas jogo complicado pro tricolor paulista, que não conta com o Oscar, também deve ficar no banco de reservas, né? Quando a diretoria fala que tá apoiando o treinador... Esquece. Treinador prestigiado, né? Se São Paulo realmente pensar no Dorival Júnior, tem que correr, porque tem Fluminense sem treinador, tem muitos times aí também sem treinador, que estão no Grêmio também, o Quinteiro está sendo já até criticado pela torcida também, já especula-se o nome de Dorival lá por lá também. E o Tite, tá só esperando? Não sei do Tite, cara. O Tite agora com o Corinthians campeão vai dar uma apaziguada. Tem alguns fantasmas do futebol brasileiro, né? Por exemplo, no São Paulo, quando o Dorival está desempregado, o Dorival está desempregado, já começa alguns fantasmas dando Morumbi. Pelo título, né? No Corinthians, quando começa também um mau momento e o Tite está desempregado também, começa uns fantasmas. Tinha os fantasmas de Luxemburgo, né? Aí no Palmeiras, no Corinthians. O Fábio Scheibe até hoje pede o Luxemburgo no lugar do Abel. Então hoje os fantasmas de Dorival estão ali, rondando Cícero Pompeu de Toledo. Fala, Cabelo. Não, só 2 registros aqui. JP de Moraes, parabéns Guarani, único campeão brasileiro do interior, orgulho de Campinas, independente da realidade atual. E ele falou, meu momento marcante é o derby do século 2012. E aqui um abraço especial pro Edson Magalhães. Você lembra, hein, Carlão? Opa, fez parte do grupo de 78. Pessoal do Arena, tudo bem? Aqui é o Edson Magalhães, parabenizo o Guarani pelos 114 anos da existência vitoriosa e sinto-me feliz e orgulhoso por ter participado das 2 maiores conquistas da história do clube. Um grande abraço a todos, um abraço a Edson Magalhães. Boa, pessoal vai mandando mensagem, 19991869070, momentos marcantes do Guarani, partidas inesquecíveis, jogadores que marcaram época. Hoje o Guarani completa 114 anos de fundação, então é um dia especial pro torcedor bugrino. É aquilo que o ouvinte disse, né? 2025, o momento não é legal, rebaixamento, Série C do Campeonato Brasileiro, mas claro que o torcedor quer viver novamente esses momentos mágicos que o Guarani colocou em sua história, como por exemplo o título do Campeonato Brasileiro de 1978, e a gente torce, né, para que isso aconteça novamente, porque as equipes, né, tanto o Guarani quanto o Ponte, a gente vê a nossa região representada no Campeonato Paulista. Hoje estamos aqui em Capivari, vamos acompanhar o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista da Série 2 com 2 times da nossa região, tanto o capivariano
quanto o Primavera. Isso valoriza ainda mais a nossa região. Então fica aqui a nossa torcida também para que os times de Campinas, ainda mais representantes, Rio Branco também, a gente falou aqui desse gol que foi assaltado. Exatamente, essa é a palavra, né, Cabela? Contra o Monte Azul, Rio Branco subindo para a Série 2 também seria algo incrível. União Barbarense, né, que também faz uma campanha incrível na Série 4, pode voltar para a Série 3. Vai subir. O Rafael Pereira, técnico, 12 jogos à frente do União, uma derrota apenas. Olha isso, então retrospecto muito bom. E o ouvinte aqui tá lembrando uma coisa legal, Conrado Gucci no YouTube tá falando, ano que vem teremos possibilidade de Ponte Bugre aí em 2026, né, aqui justamente no Carlos Colnag. A Ponte Preta e o Guarani devem jogar por aqui, se não caírem no mesmo grupo do Capivariano, né? Exatamente. Bom, são 4h31, mais participações, Cabelo? Peraí que eu me enrolei aqui. A gente percebeu. Não, calma aí, tem sim. Enquanto o Cabelo tá procurando lá, o Conrado Gucci mandou a mensagem aqui, tá mandando um abraço a todos. O Leonardo Nossetti fala, vamos Leão, daqui a pouco estaremos aí na Arena Capivari. Um abraço pro Leonardo Nossetti. E o Cristiano Salvioni tá atento às infrações de trânsito aqui atrás, viu? Tem muita gente passando pela faixa amarela, viu, Lupi? Ele falou. Não, mas sabe o que acontece, Cris? É porque Sempre ligado, Cristiano Salvioni. É porque a rua, ela faz uma curva. Perde uma, né? Ele não perde uma. A rua faz uma curva aqui. E o que acontece? Ela já foi fechada para colocar aqui as grades, né? Que separam as entradas para o torcedor ter uma comodidade para entrar no estádio. Então, automaticamente, ele precisa passar pela faixa zebrada. O que é uma infração de trânsito. Mas agora não tem o que fazer. Então, tá tudo certo, eu acho. Se não tiver... O Cris, aliás, qualquer hora ele vai infartar o Guariz. Ele vai infartar o Guariz. Tanto que ele pega no tempo do Guariz. Carlão? Meu amigo. Aqui, ó. Antônio Wilson, da Nova Europa. Ele que falou que jogou contra o Sub-20, é isso? Então tá registrado aqui. Microfone. Alô. Opa, se for o time do bar da Dona Naí, era o Imperial. O Imperial circulava aqui pela nossa região. Muito bem, Carlão. Tá feito o registro, então. E aí? Quer saber resultados, Lupi? Vamos lá. Infelizmente, notícia ruim da Macaquinha. Tá perdendo pro Brusque no Sub-20. Série B tá 1-0 pro Brusque, jogando lá em Santa Catarina, Ponte Preta e Brusque neste momento, viu? Aliás, Sub-20 da Ponte aí também tá de brincadeira, hein? Tá parecendo Mas entrar pra fazer isso também é duro, né? Aliás, você lembra aquele Sub-23 da Ponte? Nossa, uma vez eu fui assistir um Ponte Avaí na estreia desse Sub-23. Eu não lembro, porque eu não conhecia um jogador da Ponte. O rapaz foi dar um chute da zaga pra frente, a bola foi para trás. Mas como, Lupe? Não sei. É falta de qualidade, né? Aliás, galera que faz aí a busca por talentos, sei não, hein? Às vezes... Mas vamos esperar, né? Vamos esperar porque às vezes teve uma reformulação no Sub-20, também é preciso entender, mas os resultados, por enquanto, não são bons. São 4h33, repórter CBN, já a gente volta com a Arena CBN, direto aqui de Capivari. Repórter CBN. Quarta-feira, 2 de abril de 2025. 33% dos brasileiros consideram que não são impactados de forma positiva por nenhum programa social do governo Lula. É o que aponta uma pesquisa Genial Quest divulgada hoje. A maioria dos entrevistados acredita que os benefícios são direitos e entende que os auxílios não serão retirados por nenhum político. O programa que aparece com a melhor avaliação é o Bolsa Família, citado por 20% dos participantes do levantamento, com uma ação que tem um impacto positivo. O Tribunal de Contas da União decidiu que os salários dos executivos do BNDES não precisam respeitar a lei do teto do funcionalismo público federal. A decisão foi unânime. O limite é referente à remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$46 mil por mês. Pelas regras atuais, o banco é considerado uma unidade autônoma da administração pública federal e segue regras mais flexíveis em relação aos salários. Por isso, a instituição consegue pagar cerca de R$80 mil mensais a executivos, além de bônus. Um dos assessores do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, acionou a justiça contra o procurador-geral do Maranhão, Valdênio Nogueira Caminha, após ser acusado de repassar documentos a um escritório de advocacia ligado ao Partido Solidariedade. Lucas Souza Pereira afirma que a honra dele foi ferida e pede esclarecimento sobre as alegações.
o procurador-geral ainda não se pronunciou. A Justiça dos Estados Unidos determinou o arquivamento das acusações de corrupção contra o prefeito de Nova York, Eric Adams. A decisão veio após um pedido do Departamento de Justiça americano. O órgão fez a solicitação sob o argumento de que o processo teria um efeito negativo sobre as medidas anti-imigração na cidade. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino, chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem lentidão nos dois sentidos da rodovia Anhanguera em Sumaré, à altura do quilômetro 7, principalmente nas pistas marginais. Atenção, então, aí pelo trecho. A rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, é uma boa opção. Segue aí sem maiores problemas, tanto em direção do interior, quanto para quem vai no sentido da capital. Na ligação entre as duas rodovias em Campinas, a Adalberto Panzan, por enquanto, segue aí também sem dificuldades. E na Dom Pedro, nosso ouvinte já diminui a velocidade na chegada para a rodovia Anhanguera, região do Nova Aparecida. Aladino Selme é uma opção para quem vai na direção lá do Matão. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os casos de dengue e de outras doenças causadas pelo mosquito continuam aumentando. A situação é de alerta e precisamos agir para reverter esse cenário. Elimine criadouros. Água parada é um perigo. Tampe caixas d'água e descarte o lixo corretamente. Use repelentes, instale telas e cuide das piscinas. Limpe quintais e áreas externas regularmente. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse multirãoregional.iptv.com.br. Juntos, podemos proteger a nossa cidade, nossa saúde e quem amamos. 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa IPTV. São 4h37. O Cabela foi pro povo. Ziriguidum. Alô, Cabela. Você está com torcedores do Capivariano? O Cabelinha tá com problema ali no sinal. A gente vai melhorar, né, a qualidade do sinal do Cabela, porque ele está no meio do povo. Qualquer coisa traz o torcedor pra cá. Traz o torcedor pra cá, Cabelinha. Chama aquele ali do chapéu, o do chapéu ali, ó. Traz pra cá. Isso, ó. Vem. Aí, chama do chapéu ali, ó. Gente aqui. Eles não querem. Não querem? Agora funcionou. Chegou, né? Agora chegou. Beleza. Tá Vai okay? lá, Cabela, pode ir. Tá ok? Assim? Assim. Assim, né? Isso. Beleza. Vamos ver se a gente consegue falar daqui. Estamos longe aqui do Deus Trunk. Vamos ver se a gente consegue chegar com o sinal. Não tá chegando, né? Tá. Aí, beleza? Rogério, torcedor do Capivariano há quanto tempo? O Rogério... Desde que nasceu, rapaz. Rogério é capivariano desde quando nasceu. Nascido aqui, obviamente. Eu nasci em Capivari, mas atualmente eu tô... a gente tá com probleminha no microfone. A gente tá com probleminha no microfone. Já a gente volta com o Cabela. Carlão, o que você pode falar dessa final de Primavera e Capivariano? Os dois times já estão com acesso, né? Mas o título é a cereja do bolo, né? Cereja do bolo, os dois já são vitoriosos, os dois já são campeões, né? E um duelo muito equilibrado, eu acho que não tem nada a ver estádio. Eu acho que o Primavera tem todas as condições de vir aqui ao Carlos Colnaghi conquistar a vitória, assim como o Capivariano também. As duas melhores equipes na Série A2, mesmo com mata-mata, fase eliminatória, as duas equipes chegaram, o Primavera como primeiro, o Capivariano como segundo. Tem Vinícius Popó de um lado, tem Matheus Anjos do outro, tem Léo Passos, tem o goleiro Vitor Hugo do Primavera, tem o Bruno Silva, que já foi capitão do Guarani, é o capitão aqui do Capivariano. Guilherme Nogueira, né? Guilherme Nogueira, cria da Ponte também. Tá negociado com o Vila, né?
mas é titular, participou da campanha. Do Capivariano também tem um moleque que é bom de bola, Baianinho. Baianinho fez gol, fez gol também. Ou seja, ingredientes que deixam a decisão muito igual. Não dá para apontar um favorito. Talvez hoje o Capivariano em casa pode até tirar um proveito, mas as duas equipes muito iguais, por isso realizaram grandes campanhas na Série 2. E aí, Cabela? Alô, agora sim, pode falar, agora melhorou, hein? Maravilha, então, estamos aqui em frente ao estádio Carlos Conag. Estou aqui ao lado de mais um torcedor do Capivariano, como é seu nome? Meu nome é Denis. Denis, também? Do S, que é torcedor do Capivariano. 2-0 pro Capivariano. Tem muita gente falando que o Primavera é favorito hoje aqui. Pela campanha, melhor campanha do campeonato e tudo mais. E na opinião de vocês? Eu acredito que o Capivariano é o favorito, por ter enfrentado duas equipes muito fortes, que foi o 15 de Piracicaba e o Ituano. Legal, então. Bacana. Obrigado. Ó, assim que a gente conseguir mais alguém, tem uma torcedora aqui, ó. Tá bem do lado aqui do News Trunk, tá toda uniformizada aqui, olha ó. só, tá aqui na nossa frente. Qual é o nome, senhora? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, tá toda a camisa do Capivariano, vem com o chapeuzinho pra proteger do sol. Quanto vai ser o jogo hoje aqui? Olha, eu acredito que vai ser uns 2-1 pro Capivariano. Com emoção ou sem emoção? Ai, eu achei com emoção. Mas o Capivariano já ganhou da Primavera, né? É verdade. Toma, cabelo. Coisa, hein? Nós temos um companheiro nosso que tá lá no estúdio da CBN Campinas, que ele é de Indaiatuba. Manda um recado. É torcedor do Primavera. Manda um recado pra ele, como vai ser o jogo aqui hoje. Olha, pra começar, meus parentes também é de Indaiatuba. Ah, que bom. Deve ser o mesmo Só dele. que eles vêm aqui com a camisa do Capivariano e torcem pro Capivariano, porque o Capivariano também... Eles são daqui, né? Agora eu tô esperando eles chegarem e perguntei pra eles, porque eles falaram que não tem a camisa do Primavera, só tem do Capivariano. Que raio de torcedor é esse? Mas ele vai dizer que vai torcer pro Capivariano. Meu Deus do céu, viu? Capivariano, e lá ele torce pro Primavera, mas nós ganhando aqui, depois ele arrebenta lá. É o torcedor que tá chegando aqui, meu cara. Tem mais aqui, temos tempo aí, temos tempo. Vamos lá, pode ir. Como que é seu nome? Márcio Forte. Márcio Forte. É forte, não é forte, ô Lupe? Deixa eu ver. É forte. É forte. É Mas forte. tá O nome bem. e da força também. Quanto vai ser o jogo hoje, Márcio? 2-0, Capivariano. Eu escuto todo dia a CBN Arena Esportes. Todos são gente, nota 10. Você ganhou pra falar isso, né? Não ganhei nada. Mas você pega o Pix dele, viu, Cabelo? Depois você passa o Pix pra ele, viu, Lupe? Tá, beleza? Beleza, bom jogo pra vocês lá, bom, bacana. Tem mais alguém? Vamos ver se tem mais alguém por perto aqui. Não tem. Nesse momento, o departamento de trânsito um pouquinho enrolado aqui. Vê como é que vê se o cara do trânsito fala com a gente, vê se tá tudo certo. Ah, vai embora. Já foi embora. Já foi, não deu tempo. Sabe por que ele foi embora, Cabela? Porque quem tá chegando, tá chegando. Acho que não é ninguém, aqui, não. Deixaram um trabalhador aí. Deve ser esses ônibus de nacional. Não tá na hora ainda, né? Não tá na hora. Já passou da hora, né? 4h43 já tinha que ter entrado aqui, né? É 6h30, 2 horas. 6h30 o jogo, hein? Mas a entrada é por trás ali, né? Se bobear, acho que é sim. A entrada é por trás lá. Ô, Lupe. Oi, Cabela. O torcedor chegando aqui. Quantos ingressos tem na mão aí, rapaz? Por enquanto é 3. 3. Quanto você pagou no ingresso agora? 75 dos 3. Eu ia aposentado e mais 2. Ah, é? E quem vai junto com você aí? Vem mais um casal de amigo. Seu nome? Carlos. Quanto vai ser o jogo? Eu acredito uns 3-1, mais ou menos, pra nós. Tomara, né? Capivariano. Você não tá com camisa? Tem que perguntar de quem que é, né? Gostei do caminho ali e vim aqui agora. Porque da outra vez fiquei sem ingresso aí, cara. Vou passar mais cedo lá. Nossa. Tá certo, então boa sorte pra você lá. Aí, Lupe! Boa, aí sim. Boa, Cabelinha. Cabelinha foi pro povo, hein? Ah, ele gosta. Ele gosta, né? Ele o povo abraça, o povo abraça, né? O Cabelo. O Cabela, no caso, né? Cabela foi o homem dos rodeios, Sim, né? Ele foi um embaixador das festas de peão. É verdade. Do Brasil, né? O touro mecânico que inventou foi o Cabela. Cabela inventou. Só que o meu não tinha chifre. Aí a galera quer fugir, isso aí não vira. Ô, Cabelo, tem mensagem ou não? Tem sim, ó. Paulinho Maradona tá dizendo aqui, ó. Minha maior lembrança do Guarani foi o jogo contra o Flamengo, onde perdemos 3-2. Jorge Mendonça e Zico. Esse jogo é semifinal do Brasileiro de 82. Guarani 2 de Jorge Mendonça e Flamengo 3. E vou falar uma coisa, evidente, o time de 78 era inesquecível, tal, é o maior esquadrão do Guarani, mas esse time de 82, que semifinalista do Brasileiro, merece menção honrosa, era um timaço do Guarani.
Deixa eu ver aqui, Lupe, tem mais aqui, ó. O Carlos Mucim, grande abraço pro Carlos Mucim, ó. Parabéns ao Guarani, Nação Bugrina, pelo aniversário do clube. Saudades de quando o Guarani era muito respeitado pelos times considerados grandes do Brasil. Época de Jura, Edilson, Luizão, Djalminha, Amoroso, entre outros. Um abraço a Carlos Mucim. E tem áudio também. Vamos lá. Fala, rapaziada do Arena, Paulo Vinícius de Campinas aqui. Rapaziada, esse áudio não vai pro ar porque o Cabelo não vai deixar. Mas a pior coisa que vocês fez foi deixar ele sozinho lá no estúdio da CBN. Passei lá e vi. Tem bandeirinhas do Primavera, bandeirão do Primavera, sinalizador das cores do Primavera. Aquela fumaça também tem das cores do Primavera. A faixa de campeão tá no peito. Ele tá totalmente uniformizado, tenho certeza. Boa! Olha aí, ó, o Cabelo fazendo festa, né? Porque o Cabelo... Mas quem tá vendo aqui pelo YouTube sabe que não tem nada disso. Eu coloquei, lógico, esse áudio. Um abraço pro ouvinte que entrou na brincadeira do Arena, é claro, muito tem respeito. Brincadeira nenhuma, não. Você tá time com a camisa do Primavera Primavera aí que dá pra ver. Você tá com pertences, com bandeirão, com bandeiras, faixas. Aliás, não. O pessoal aqui do Capivari também tá vendendo faixa de campeão, e aí? Ah, do Primavera ainda não tem isso, não. Mas e essa que você tá do lado da mesa aí? Não tem nenhuma aqui comigo, não. Deixa eu falar agora com 4 horas e 46 minutos. Recado da Upman. O Marcos Lima tem um recado bem bacana pra gente. Tudo bem, Marcos? Boa tarde. Tudo bem, Lupe? Tudo bem, Cabelo? Boa tarde, ouvintes da CBN. Vamos falar agora, estamos já em abril, dia de decisão, hoje jogo importante, final, e você, ouvinte da CBN, que tá sexualmente ativo, tá ainda na farmácia comprando o laranjinho, o azulzinho, achando que vai resolver o problema de saúde sexual. Isso não resolve, isso é paliativo. Você precisa voltar a ter aquela alta performance sexual, o sexo duradouro, firme, rígido, controle ejaculatório. Então você vai ligar agora, nós vamos começar com uma condição muito especial para os 50 primeiros ouvintes que ligarem. Anota já esse telefone que vai transformar a sua vida sexual. 0800 591 2223. Telefone que também é WhatsApp. Você vai ligar agora, vai ligar e vai agendar uma consulta médica. O médico vai fazer o exame, vai ver que a questão de disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de libido, isso é problema sério, problema de saúde. Só com o médico você vai conseguir resolver isso. Não indo na farmácia, comprando laranjinho, azulzinho, passando por aquele constrangimento quando você passa lá na farmácia, ser atendido por uma mulher. Então você vai numa clínica médica, lá você vai ser atendido por homens. Você vai ligar agora no 0800 591 2223. Nós vamos fazer essa condição especial até às 5h05 da tarde. Você vai ligar, vai agendar uma consulta médica, vai fazer exames em você e vai diagnosticar o seu problema, que hoje o problema é muito mais complexo. Os homens acima de 40 anos, 50% dos homens, saiu uma estatística agora, que vão ter algum problema de saúde sexual. Então a Clínica Upman, ela vem para resolver o seu problema. Nós temos clínica aqui em Campinas, na Norte Sul, temos clínica em Piracicaba, em Santo André, em São Paulo, ou você, de toda a região, pode fazer por telemedicina. É só agendar alguma consulta médica, para o médico passar um tratamento diferenciado para você e você resolver esse problema junto com o médico. Então você liga agora no 0800 591 2223. Esse telefone é também um WhatsApp. Você manda uma mensagem, agenda uma consulta médica e nós vamos fazer o melhor diagnóstico para você e propor o melhor tratamento. E lá na clínica nós temos também um tratamento inovador que começou recentemente, que nós trazemos uma técnica dos Estados Unidos de aumento peniano. Isso aumenta consideravelmente. Você faz tudo lá na clínica, é indolor, sem cirurgia, sem nada. Para saber mais de todos os tratamentos completos da número 1 em saúde sexual masculina, você vai ligar agora no 0800 591 2223. Telefone que também é WhatsApp. Os 50 primeiros ouvintes, alô, toda a região de Campinas, Piracicaba, Limeira, liga agora, é uma condição imperdível para a gente começar o mês, dia de decisão, final de campeonato, você começar já o mês com essa bola toda e voltar a ter aquela alta performance sexual. Sexo é saúde na Clínica Upman. Liga agora no 0800 591 2223, telefone que também é WhatsApp. Tá bom, Lupe? Condição especial para os 50 primeiros que ligarem agora, até às 5h05 da tarde, para você começar já o mês com essa alta performance sexual. 0800 591 2223. Muito obrigado, Lupe. Um abraço pra você. Bom jogo aí. Valeu, Marcos Lima da Clínica Upman. 4 horas e 49 minutos. O intervalo e o Arena volta já já. Arena CBN.
Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen. 0800 591 2223. News Truck CBN Campinas. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem jogo pelas quartas de final da Superliga Feminina. O Sesc Flamengo enfrenta o Osasco. No primeiro jogo, o time paulista venceu por 3-1, ou seja, vitória do Osasco. Ele fecha a série e garante vaga para a próxima fase. O Flamengo precisa da vitória para forçar o jogo número 3. No Iga Atacado, hortifruti fresquinho com qualidade e preço baixo. Confira: ovos brancos Satoshi com 20 unidades, R$13,98. Maracujá azedo, R$6,98 o quilo. Cenoura, R$3,49 o quilo. Uva Thompson bandeja 500 gramas. 8ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os casos de dengue e de outras doenças causadas pelo mosquito continuam aumentando. A situação é de alerta e precisamos agir para reverter esse cenário. Elimine criadouros. Água parada é um perigo. Tampe caixas d'água e descarte o lixo corretamente. Use repelentes, instale telas e cuide das piscinas. Limpe quintais e áreas externas regularmente. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse multirãoregional.iptv.com.br. Juntos, podemos proteger a nossa cidade, nossa saúde e quem amamos. 8ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. E na CBN. 2 de abril de 2025. Hoje o Guarani completa 114 anos de fundação. E hoje o sarcófago, né, Cabelo? Ele é um pouquinho diferente. Hoje é um pouquinho diferente. Hoje é uma homenagem muito especial pro Guarani, 114 anos de história. E a gente selecionou um material muito bacana, muito representativo do Guarani, Lupe. A gente vai acompanhar como foi a reportagem exibida na EPTV, uma das reportagens, né? Mas essa acho que é especial. Eu acho também. Para relembrar o centenário do Guarani. A matéria foi feita pelo repórter Paulo Gonçalves, que ainda tá na casa, né? Opa. E você que tá no YouTube vai poder acompanhar com imagens. Para você que sintoniza a CBN no 99,1, vai acompanhar o áudio dessa reportagem. Corneteiro sim, apaixonado hoje e sempre. Aos 79 anos, Silvião do Trompete anima as arquibancadas na vitória ou na derrota. Estava 3-1 para o São Paulo. Eu toquei aqui de smoke. Eu pensava que era uma noite de gala e foi uma noite do fracasso. Ele é do tempo em que o time jogava por música. A tradição do mais novo clube centenário deixa saudades em torcedores e atletas. O Guarani foi a realização do meu sonho de garoto ser um jogador profissional. Iniciei em Juiz de Fora, depois vim para o Cruzeiro, depois eu fui para o Guarani. Foi quando eu conheci um dos maiores clubes do Brasil. 100 anos de história contados na sala de troféus e no departamento de futebol do clube. Jorge Corrêa da Conceição, o Joca, guarda as fichas dos jogadores da década de 50 e as primeiras carteirinhas dos jovens talentos que se tornariam craques. Djalminha, Luizão, Amoroso, Careca, de terno e gravata. Revelações da mais famosa fábrica de grandes jogadores do passado. O Guarani foi meu momento de se firmar no futebol. Foi aqui que eu comecei a conquistar o futebol brasileiro. Ter chegado à seleção brasileira, uma impulsão de
da carreira pelo Guarani. O próprio Joca foi lateral do juvenil, depois tesoureiro, contador e administrador de futebol. O Guarani é minha casa. Guarani. Com o nome desses, o clube estaria destinado ao sucesso. Afinal, é uma ópera conhecida em qualquer lugar do mundo. Em 1911, a Praça Carlos Gomes, em Campinas, era um imenso gramadão cercado pelas palmeiras imperiais. Aqui, um grupo de jovens se reunia para jogar futebol, até que surgiu a ideia de formar um time. Em homenagem ao compositor que dá nome à praça, a agremiação foi batizada de Guarani, a obra mais importante de Carlos Gomes. É um nome que fez história na música e no futebol. O que mais orgulha o senhor no Guarani? O campeonato de 78, né? Nós somos campeão. Um time que ainda está na boca e no coração do povo. Mas jogou cabeção, ringou pra lá, pensou por uma zaga do Guarani, que é Júlio César, tá ali o Careca, passou por um, passou para outro, é gol! É o único clube do interior que conseguiu um título brasileiro. O maior triunfo em um século de história. Zenon, Bozó, Renato, Careca. Depois veio a conquista da Taça de Prata em 1981, 1-1 diante do Anapolina. O Guarani ainda participou das decisões do Campeonato Brasileiro de 86 e o Paulista de 88. O passado recente e o presente não traduzem a grandeza do clube. O Guarani faz 100 anos com o verde da esperança inspirando dias melhores. Que ele possa ser, digamos assim, muito feliz ainda em termos de conquistar novos títulos pra gente, que a gente tá precisando disso, né? Esse é o presente. Esse é o presente. Tá aí a matéria do Paulo Gonçalves, uma matéria especial para o torcedor do Guarani, que hoje completa 114 anos, e você vê a mensagem final, né? O torcedor buscando aí um presente, né? Dias melhores, isso foi no centenário do Guarani, ou seja, 2011. E agora o torcedor ainda quer o mesmo presente, né? Que o Guarani possa voltar aí a, quem sabe, uma Série A de Campeonato Brasileiro, Carlão. É verdade, e infelizmente vivendo esse momento, mas eu acho que hoje é dia de festejar, é dia de celebrar as glórias de um clube tão tradicional. O Guarani é um patrimônio da cidade de Campinas, não só um patrimônio esportivo, mas um patrimônio cultural. Né, hoje eu falei por tantas vezes, né, sobre o hino do Guarani, composto por Oswaldo Guilherme, com o Guarani, né, esta ópera maravilhosa de Carlos Gomes. E as glórias, os jogadores revelados para a seleção brasileira, para grandes clubes do futebol brasileiro. Ou seja, o Guarani é um celeiro de talentos e um grande, sim, do futebol brasileiro que temos que respeitar e hoje, neste 2 de abril, celebrar. É aquilo que a gente falou de manhã, né? Que o presente não vai vir hoje, não vai vir amanhã, que venha no final do ano, com o acesso do Guarani, pelo menos a Série B, né? Voltar à Série B, pelo menos o Guarani, para depois lutar por algo maior, um lugar que merecido para o Guarani na Série A. Essa é a esperança, a torcida, que a gente fica aqui na torcida bugrina aqui. Você tem um jogo especial do Guarani, Cabelo, que você narrou, que você viu como apaixonado pelo futebol? Naquela campanha de 2012, que culminou com o derby do século, teve um Guarani Palmeiras também, que foi sensacional antes. Gol olímpico, né? Um gol olímpico e tudo mais, um gol fantasma que ninguém viu do Palmeiras. Ninguém viu aquele gol do Palmeiras. 3-1, né? 3-1, mas... São jogos marcantes lá no Brinco de Ouro. Esses dois acho que vão ficar na memória por um bom tempo. Ô, Cabelo! Parabéns, pega o Uber aí, pega o Uber. Parabéns pela matéria que você selecionou, viu? Você foi muito bem nessa. Obrigado. Tem mais mensagens aí ou não? Tem alguma... só para registrar aqui, o André de Capivari dizendo que faz tempo que os times Primavera não se enfrentam, rival mesmo é o Rio Branco, na opinião dele. Tá. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Tem um aqui que eu perdi. Mas ele tava falando de você, viu, Lupe? Ele aqui, o final 6283, parabéns, Bugrão, alegria e orgulho de todos os bugrinos. Tá falando bem ou tá falando mal? Não, o Emerson, achei aqui o Emerson dizendo, Lupe fez bronzeamento artificial do meio-dia às 15 horas. Olha só no que deu, Acho que é por causa da imagem. Deve ser. O Paulo de Limeira, cuidado com o Paulo, hein? Cuidado. Cuidado com o Paulo. Fala, Cabelo e Capivari vai ser 1-1. Minha lembrança do Bugra Vitória sobre o meu Verdão em 78, Lupe. Boa, obrigado pelas participações. Vamos lá, são 4 horas e 59 minutos.
Hoje tem Corinthians também contra o Huracan da Argentina, Copa Sul-Americana, hein, Carlos? O Corinthians desfalcado, né? Rodrigo Garro vai dar um tempo para tratar do joelho, o Hugo Souza também, né? Com lesão de grau 2, muscular, e isso complica, vai o Matheus Donelli. Só que o Corinthians vive um bom momento, né? Um momento de confiança, um momento de título ainda, um bom empate com o time reserva em Salvador, só que hoje é um argentino pela frente, a gente sabe a dificuldade que é, mas dá timão. E aí, Cabelo lá? 2-0 Corinthians, um dos gols do Coronado. Corinthians vence, tem que vir, volta a jogar com o time principal, né? Depois do título paulista. Final de semana jogou o time reserva, mas tem tudo para vencer mais uma vez com o apoio da torcida. Só para informar aqui, Lupe, no Brasileiro Sub-20 Série B. Os caras estão criticando você aqui quando tava perdendo, falou, quando virou você não falou nada, né? Quero falar, então, por isso mesmo. 27 minutos do segundo tempo, a Ponte virou, hein? 2-1 pra Ponte contra o Brusque lá em Santa Catarina. Ponte Preta fazendo bonito neste momento. Posso passar o cardápio de hoje? Parece que pensou um olho mágico, talentos aí pelo Brasil. Aliás, parabéns pro time sub-20. Olha o clone ali, olha lá pra trás. Posso passar o cardápio de hoje? Oi, pode passar. Qual o jogaço? Seletiva da Copa do Brasil tem CSA contra CSE. Clássico. Campeonato Paraense tem Remo e Tunaluso, semifinal, e a final do Pernambucano, Esporte e Retrô. Bons jogos, pô. Bom, galera, ponto final no Arena, na verdade vem chegando o ponto final, e é o seguinte, daqui a pouco às 6 horas da noite, transmissão aqui no Futebol Globo CBN, primeiro jogo da final da Série A2 do Campeonato Paulista, Capivariano e Primavera, direto aqui da Arena Capivari. Então, para você aqui de Capivari, põe ali um fone no celular, acompanhe a CBN, pode ouvir também pelos nossos aplicativos YouTube, hein? youtube.com/CBN Campinas, também vamos transmitir a partida, a primeira da decisão da Série A2. Quem vai ficar com a taça? O acesso, eles já estão garantidos para Primavera e também para o Capivariano. Mas e o troféu? Quem vai levar? Nós vamos contar a história dos dois jogos, hoje e no sábado em Indaiatuba. Valeu, Chaibe, até daqui a pouco, hein? Até logo mais, Lupi. Cabela, vai dando uma pausa aí na garganta, viu? Porque vai ter Ziriguidum, hein? Já tô com um golinho de água aqui do lado aqui, vamos hidratar. Carlão. Vamos pro credenciamento lá. Vamos pro credenciamento. E agora o recado é pra você, certo, viu, William? Amanhã é quinta-feira, tá? Freio. Calma. Sabedoria, né? Sabedoria. Pega o Uber logo aí, Cabelo, pra chegar a tempo, cara. Eu vou fazer isso. Hoje eu separei um quiriri aí pra conseguir chegar em casa. Quero agradecer aqui o Naldo Araújo, o nosso técnico aqui no News Truck, Eduardo Rodrigues Obolacha, Daniel França no streaming. Vem chegando o ponto final e às 6 horas a gente se encontra novamente com o Futebol Globo CBN. Valeu, galera. E ó, juízo, hein? Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223.